Olá, alunos! O exercício diz o seguinte: um farol de carro possui as seguintes especificações: lente prismática de vidro, escudo defletor e refletor parabólico de vidro espelhado, em que o conjunto lente e refletor estão fundidos e fechados em uma única peça, conforme a figura a seguir. Bom, pessoal, observem que nós temos aqui a nossa lente prismática de vidro, né? O nosso escudo defletor, temos aqui o refletor parabólico de vidro espelhado, e nós temos aqui, ó, a lente e refletor fundidos numa só peça, hermeticamente fechados. Muito bem. Sabe-se que ao ligar os faróis do carro, os raios de luz, né, originados da fonte de luz artificial, localizada no interior, né, do farol e situada, certo, matematicamente, tá, pessoal, no foco de uma parábola, incidem no refletor parabólico de vidro espelhado e são refletidos paralelamente ao eixo de simetria do farol, como pode ser observado na figura que segue. Então, pessoal, nós temos aqui a nossa figura, né? Observem que esse carinha aqui, ó, é o nosso eixo de simetria, certo? E aí está o nosso desenho. Considere que o conjunto como um todo possui o formato originado de uma parábola de equação x igual a y ao quadrado dividido por 12, certo? Com vértice na origem, coisa importante, tá, pessoal? Com vértice da parábola na origem, coincidindo com a borda do conjunto lente-refletor. E eixo de simetria, tá, sobre o eixo x. Pessoal, outra coisa importante, ó, e eixo de simetria sobre o eixo x. Ele está querendo dizer pra gente, pessoal, que esse eixo de simetria aqui, ó, certo? Ele coincide então com o nosso eixo x do plano cartesiano, beleza? Muito bem. Com base nas considerações acima, podemos afirmar que, número 1, tá, galera? A localização em termos de coordenadas da fonte de luz artificial é 0 e 3. 2. A distância da fonte de luz artificial até o vértice da borda do conjunto lente-refletor é de 12 unidades de medida. 3. A localização em termos de coordenadas da fonte de luz artificial é 3 e 0. 4. A diretriz no eixo x é igual a menos 6. 5. A distância da fonte de luz artificial até o vértice da borda do conjunto lente-refletor é de 3 unidades de medida. Bom, pessoal, vocês podem observar aqui, né, que pelas nossas, né, afirmativas, nós temos que a afirmativa 1, certo, pessoal, fala sobre a localização em termos de coordenada da fonte artificial de luz, que é 0 e 3, certinho? Muito bem. E aqui, o nosso item 3 fala também a localização em termos de coordenadas da fonte de luz artificial, que é 3 e 0. O que significa? Quando eu analisar a situação número 1, automaticamente eu também estou analisando a situação número 3, beleza? O mesmo vai acontecer aqui, ó. Quando eu analisar a situação número 2, que fala da distância da fonte de luz artificial até o vértice da borda do conjunto defletor, é 12 unidades de medida. E a situação número 5, né, a nossa afirmativa número 5, também fala sobre essa mesma distância, né, só que agora com 3 unidades de medida. Então, ao analisar a situação 1, automaticamente eu estou analisando a situação 3 também. Ao analisar a situação 2, automaticamente eu estou analisando a situação 5. E aí fica também para a gente poder analisar aqui, né, a diretriz no eixo x é igual a menos 6. Essa aqui é uma outra alternativa que ela está aqui sozinha, que a gente vai ter que analisar separadamente. Assim, podemos concluir que 3, 4 e 5 são afirmações falsas, 1, 4 e 5 são afirmações falsas, apenas 1 e 5 são corretas. Galera, veja aqui que ele quer que a gente analise, né, as questões de 1 a 5 em verdadeiras ou falsas. E aí, obviamente, a gente vai descobrir qual que é a opção correta. Bom, pessoal, para poder resolver esse exercício, né, nós vamos precisar aqui, né, entender qual que é a equação, né, de uma parábola. Galera, a equação de uma parábola, certo, cujo vértice encontra-se na origem, é dado por x igual a y ao quadrado dividido aqui por 4p, certo? Não é 2, é 4p, beleza? Muito bem, tá, galera? E nós sabemos também que o foco de uma parábola, ela está, né, a uma certa distância da origem sobre o eixo de simetria da nossa parábola, certo? Então vejam, pessoal, que o nosso foco, ele é dado justamente por P e 0. Por que eu sei que o nosso foco é dado pelo ponto P e 0? Bom, pessoal, vejam bem, o nosso foco, ele é um ponto que está sobre o eixo de simetria, né, a uma certa distância da origem da nossa parábola. Como o nosso exercício diz, tá, pessoal, que o nosso eixo de simetria coincide com o eixo x, então eu sei o seguinte, que esse ponto está sobre o eixo x. E todo ponto que está sobre o eixo x, galera, eu já sei que o meu y vale 0, né? Então nós temos que o foco vale f
aliás, que o nosso foco vale P e 0. Muito bem. Então, analisando, né, o que a gente tem aqui, pessoal, por equação, né, da parábola com vértice na origem, certo? E a equação da parábola dada pelo exercício, olha só o que a gente pode concluir, galera. Nós podemos concluir que este 4P aqui, ó, representa justamente aquele valor 12, certo? Então nós sabemos aqui, pessoal, que o nosso 4P, certo? Nós sabemos que o nosso 4P, ele vai ser igual a 12, certinho? Bom, pessoal, então vejam que o meu P, ele vai ser igual a 12 dividido por 4. Isso faz do meu P o valor 3. Então vejam, pessoal, que o meu foco, ele encontra-se no local 3 e 0, beleza? E vejam, pessoal, que o nosso exercício disse também o seguinte, né, que a fonte, artificial de luz, certo? Ela coincide justamente com o nosso foco. Então percebam, pessoal, que neste momento eu já tenho condições de analisar a situação número 1 e a minha situação número 3. A localização em termos de coordenadas da fonte de luz artificial é 0 e 3 ou 3 e 0? 3 e 0, certinho? Ou seja, então nós temos aqui que a nossa afirmativa número 1, ela é uma afirmativa falsa, e a afirmativa número 3, ela é uma afirmativa verdadeira, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Bom, então olha só, galera. Aí vamos analisar agora a situação número 2. Ele fala o seguinte, que a distância da fonte de luz artificial até o vértice da borda do conjunto lente-refletor é de 12 unidades de medida. Agora vejam bem, pessoal, eu sei que o P, né, ele vai representar para a gente, nesse ponto P aqui, né, esse valor P que é o 3, que é justamente a ordenada do meu foco, certo? Eu sei que ele vai representar para a gente justamente o ponto, né, onde está a fonte de luz. Pessoal, a ideia aqui é a seguinte, ó, eu tenho uma parábola aqui, certo? Esse aqui é o meu vértice da parábola, esse carinha aqui, ó, é o meu eixo X, beleza? E bem aqui, tá, pessoal, eu tenho o meu foco, certo? Muito bem, pessoal, se esse cara aqui é o 0 e 0, né, a origem, e esse cara aqui é o 3 e 0, pessoal, a que distância eu estou aqui, ó, que a minha fonte de luz está da minha origem? Pessoal, é fácil de a gente fazer esse cálculo, né? É só eu pegar esse valor menos esse valor, ou seja, 3 menos 0, isso vai dar quem? Vai dar 3. Ou seja, a distância da fonte artificial de luz, né, pessoal, até o vértice ali da minha parábola, ele vai ser 3 unidades de medida. O que faz da minha alternativa número 5 a minha alternativa verdadeira. E, obviamente, a minha alternativa número 2, ela vai ser falsa, certinho? Bom, galera, então agora ficou faltando eu analisar a afirmativa número 4, né, que diz o seguinte: a diretriz no eixo X é igual a menos 6. Bom, galera, nós sabemos o seguinte, tá? Que a diretriz, ela é justamente, né, pessoal, o ponto oposto, o valor oposto, certo? É uma reta que está ali oposta ao foco, né? Da nossa parábola. Então vejam bem, pessoal, se a nossa parábola ela está justamente aqui, deixa eu pegar uma outra cor, né, para a gente poder identificar. Pessoal, se o nosso foco está bem aqui, né, no ponto 3 e 0, a nossa diretriz ela vai estar justamente oposto a esse carinha, certo? Oposto em relação à origem, certo? Então vejam, pessoal, que a nossa diretriz ela vai passar aqui pelo local menos 3 e 0, certo? A nossa reta diretriz, beleza? O que isso significa então, pessoal? Que a diretriz no eixo X ela não vai ser igual a menos 6, ela vai ser igual a menos 3. Então vejam, pessoal, que a nossa situação aqui, número 4, né, ela também está falsa, beleza? Se essa afirmativa aqui está falsa, né, pessoal, vejam bem, nós temos aqui agora que a 3, a 4 e a 5 são afirmativas falsas? Não, pessoal, a 5 ela é verdadeira. A 1, a 4 e a 5 são falsas? Novamente, a 5, né, ela não é falsa, ela é verdadeira. Apenas a 1 e a 5 são corretas? Pessoal, veja que a 1 ela é falsa. Apenas a 2 e a 3 são corretas? Pessoal, vejam que a nossa 2 ela é falsa. Apenas a 3 e a 4, tá, pessoal? Aliás, a 3 e a 5 são corretas? Exatamente, pessoal. Apenas as afirmativas 3 e 5 são as corretas, beleza?